Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Forte abraço aos nossos telespectadores, muito obrigado pela sua audiência. E nesta quarta-feira, o jornal A Tribuna publicou uma matéria a respeito das eleições do Sindicato dos Funcionários Públicos da Praia Grande, que virou caso de polícia. A chapa de oposição, comandada pelo candidato Pichoxó, ela está sendo acusada de falsificar documentos para o registro da chapa. Nós, no dia 27 de agosto, nós já demos em primeira mão, inclusive trouxemos aqui o advogado do sindicato, o doutor Armando de Matos Júnior. Ele esteve no dia 27 de agosto, nós demos em primeira mão o repúdio, a constatação de falsificação de documentos. O Sindicato da Praia Grande, que tem uma estrutura social, uma estrutura administrativa muito bem montada, não pode ficar refém de numa campanha eleitoral ter chapas com documentos falsificados, inclusive de forma bastante rudimentar, né? Além de assinaturas, falsificação de ofícios do sindicato. E o doutor Armando, viu, Gisele? Doutor Armando de Matos Júnior, hoje um dos principais criminalistas da nossa região. O doutor Armando esteve aqui no nosso programa, trouxe em primeira mão esta notícia. O sindicato contratou uma perita que laudou todas as provas e constatou a falsificação dos documentos. O delegado do 1º DP da Praia Grande, o doutor Luiz Evandro de Souza Medeiros, instaurou o inquérito policial e vai começar a tomar os depoimentos para entender o porquê, qual o motivo que levou a chapa de oposição a falsificar documentos. Olha, doutor Armando, muito obrigado aqui, nos trouxe essa notícia em primeira mão no dia 27 de agosto. E me chama a atenção um assunto, como pode uma oposição, uma chapa que está concorrendo num pleito eleitoral, apresentar documentos falsos. Se estão fazendo isso na eleição, se ficar provado que os documentos são falsos, imagina só, se na eleição eles já estão falsificando em documentos, imagina durante a administração. Espero que seja apurado de forma bastante séria. O doutor Luiz Evandro é um delegado competente, tenho certeza que vai poder apurar e chegar num final, não vou dizer satisfatório, mas num final que traga a verdade à tona. Fica aqui o nosso apoio ao sindicato, independente de quem está na eleição, ao sindicato, porque os dirigentes passam, mas o sindicato permanece. Eu tenho certeza que a Praia Grande, são mais de 8.000 trabalhadores representados por esse sindicato, o Sindicato dos Funcionários Públicos da Praia Grande, merecem todo o nosso respeito. Nesta quarta-feira, eu estou recebendo o advogado, o doutor Marco Melhado, gentilmente vindo ao programa, e nas últimas semanas nós temos acompanhado a polêmica a respeito da proibição de alguns planos de saúde e da comercialização desses planos. Inclusive, um grande plano que é a Amil tem, você estava me dizendo, mais de 5 milhões de usuários, Marco? Mais de 5 milhões de usuários.
É um número significativo demais, não é? Quer dizer, a ANS apontou irregularidades em várias operadoras de planos de saúde e interrompeu a comercialização. O que isso afeta o mercado de planos de saúde? Marco, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, amigos. Total, porque hoje você tem uma diminuição muito grande de operadoras no mercado. Existe uma polarização no mercado. Se você pega um grande player, um grande participante do mercado e tira ele fora do mercado, começa a mudar. Nós já temos uma característica no nosso mercado hoje, que as operadoras estão fugindo de vender planos para a pessoa física, para a pessoa individual, física. Né? Então, assim... Desculpa te interromper, como é que a pessoa faz se a empresa não vende para a pessoa física? Ela tem que estar ligada a uma empresa? Ou ele está ligado a uma empresa, ele faz um empresarial, ou ele acaba entrando por esses contratos de adesão que uma boa parte dos sindicatos hoje possuem, ele acaba entrando... Mas, de qualquer maneira, ele teria que ter um vínculo sindical ou um vínculo ou de trabalho. Quer dizer, um aposentado, né, que não tenha... Vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe é aposentada, dona de casa. Não tem vínculo de trabalho com ninguém. Não foi ligada a nenhum sindicato. Se ela resolvesse fazer um plano de saúde, ela não conseguiria? Se ela quisesse fazer um plano de saúde hoje, que fosse fora da Baixada Santista, uma Amil, uma Intermédica, uma Sul-América, uma Bradesco, ela não conseguiria fazer. Porque eles não estão fazendo mais. Não estão comercializando a pessoa física. Exatamente. Então, assim, começa a restringir o mercado, a liberdade de compra, já que a ANS deixa muito claro na 9656 que não pode haver recusa, ou seja, não pode haver seleção de risco. Então, quer dizer, se eu quiser fazer um plano de saúde, eu escolho a operadora e faço. Não é verdade, não é o que está acontecendo hoje. Da maneira com que está, com o mercado centralizando, vai ficar muito complicado para o usuário. E assim, não houve um aumento de rede no mercado. Nós não temos um aumento de números de hospitais, número de médicos no mercado. O que a ANS tem dito? Que em virtude daquela regulamentação que diz com relação a tempo de atendimento, como as operadoras existem alguns produtos já vinculados a uma rede, se ele lança um novo produto ou se ele começa a aumentar o número de usuários e não amplia essa rede, significa que essa rede vai ficar superlotada. Então, ele tem liberdade de continuar comercializando, desde que ele crie um novo produto com uma nova rede. Nessa rede, não. Mas criar um novo produto aonde? Quais hospitais novos nós temos para poder fazer isso? Então, realmente, vai ficando complicado. Duas questões. Uma é essa questão da rede e a outra é da questão dos produtos que estão proibidos de serem comercializados. A ANS identificou algum problema nesses produtos, é isso? A ANS tem o SAC, né, o Sistema de Atendimento ao Consumidor, onde ela recebe as reclamações. Que aí é um questionamento por que os planos de saúde conseguiram eliminar. É como multa de trânsito. Que foi derrubada. Foi derrubada. É como multa de trânsito. Você sofre a infração, mesmo que você venha a pagar, essa multa vai ficar registrada no teu prontuário por um ano, até que complete um ano que ela vai desaparecer. Na questão da reclamação dentro da ANS, o usuário faz a reclamação dentro da ANS, ele fica durante 3 meses lá dentro, essa reclamação, e chegando a um patamar com relação ao número de usuários, ela pode ou não dizer, peraí, a grande maioria está reclamando, é melhor suspender a venda para atender quem já está. Então, assim, e foi o que o próprio judiciário falou, não, peraí, se o problema foi solucionado, então teria que sair essa reclamação, não, ela fica contando o ponto. O que eu acho que a ANS errou na mão, mas ela foi muito forte além de tudo, é porque ela chega a bloquear dentro da própria Amil os planos odontológicos. E o odontológico é sabido que ele tem uma sinistralidade baixa. Não está fora, mas ele tem uma sinistralidade baixa. Não se vê reclamação disso, mas ela pegou de uma maneira geral a Amil e isso é bastante complicado para o mercado. A Amil foi a que mais sentiu. Mais foi atingida. A Sul-América também, não é? Sul-América também. Que é uma seguradora. Para mim, até comentei isso com você, foi uma surpresa ver a seguradora Sul-América com esse tipo de restrição. Haja visto que numa seguradora você tem a liberdade de escolha. Entendeu? Então, assim, se você tem a liberdade de escolha da rede, você pode ser atendido em qualquer hospital, e vai ter um reembolso, para que você fica na rede fixa? Agora, o Marco, eu já conversei com o Erimar da Santa Casa, já conversei com você sobre o sucateamento, não
das instituições, mas o sucateamento do número de leitos no Brasil, né? Leitos hospitalares. E nós não estamos falando de saúde pública, né? Nós estamos falando de rede privada. Quando eu digo sucateamento, na verdade, uma situação que todos nós estamos vivendo. Aquela pessoa que precisa de uma internação, que tenha plano de saúde. Eu estou falando do particular e do convênio. Não aumenta o número de leitos e a população está aumentando. As pessoas que tiveram mais acesso a planos de saúde, né? Apesar que alguns planos, eu fico surpreso, às vezes vejo propaganda de plano de saúde a R$40, a R$50, né? Não sei se isso é viável, até gostaria da sua opinião. Mas, na verdade, há um sucateamento no sentido de não haver investimento. O investimento é pífio no aumento de leitos. Nós já falamos aqui que o investimento é muito alto, mas chegou uma hora que o governo precisa estudar linhas de crédito para que os empresários, as instituições, quem quer investir na área da saúde, possa crescer. Eu digo pela Baixada Santista, por exemplo, a Unimed sofre para conseguir financiamento para construir o seu hospital, estava na hora de ter um hospital. A Santa Casa sofre, queria construir um novo hospital ao lado, tem dificuldade em conseguir recursos, né? E a gente vê algumas iniciativas muito isoladas. A Casa de Saúde me parece que também tentou, não conseguiu. O que acontece? Será que o governo não enxergou essa necessidade ainda? Não existe uma linha de crédito. Eu costumo dizer, eu acho que eu já disse até aqui no seu programa, nós temos todas as obrigações de uma concessionária, mas não temos os benefícios de uma concessionária, quando você fala em plano de saúde. Mercado regulado, aumento regulado, para quem vender, como vender, o que atender, tudo regulado. Só que não tem a questão dos benefícios de uma concessioanária. Financiamento... Como o Eike Batista, que consegue R$1 bilhão. Exato. Então você não consegue bater a porta do Banco Mundial ou buscar dinheiro para esse tipo de situação. O que acontece? A indústria da saúde, e para mim é uma indústria, o mercado entende dessa maneira, ela há muito tempo não tem um leito novo, metro quadrado do leito, há muito tempo. Porque é um mercado que o empresário, quer dizer, o capitalista, ele olha de uma maneira. Eu tenho um mercado regulado pela ANS, regula as operadoras, que é quem? É o agente financiador. E nós estamos vendo a prova agora, com a proibição da comercialização. Quem compra, para quem eu vou vender o produto, ele está todo engessado. Então eu não consigo ficar aumentando o que vender para ele. Justamente você tem razão, tem planos de saúde vendendo a 40, 50, 60 reais. Por quê? Porque eles não podem parar de pedalar. Eles têm que continuar vendendo para gerar caixa, para continuar pagando, porque se um dia, que é esse o medo, se as operadoras começam a parar de vender, e aí? Ela parou de pedalar, ele vai cair, né? Então a situação é a seguinte, você tem quem é o agente pagador travado, eu vou pegar o meu dinheiro e investir no metro quadrado de hospital? Não. Existem outros negócios mais rentáveis. Existem empresários aqui em Santos da área de construção civil que foi conversado sobre a situação de mexer com o hospital e falaram, o risco é muito grande. E realmente o risco é muito grande. Então você não tem hospitais novos. Não tendo hospital novo, com aumento da idade, aumento da população. E Santos, nós temos uma particularidade, que a gente tem um serviço público de saúde, mesmo que com algumas reclamações bom. E nós temos uma população, com quase 60% da população da Baixada Santista tem plano de saúde, ou autogestão, ou seguradora, tal, mas tem plano de saúde. Então, é uma região... Apesar de estar limitado a 2 hospitais, 3 hospitais, não é? O atendimento, essa é uma reclamação muito grande. Muitos usuários acham que a rede é pequena para a região e para a quantidade per capita de planos, né? Porque nós temos muita gente com plano de saúde. E pela idade do nosso usuário. Que usa muito. Enquanto no país você tem 12% da população acima de 59 anos, em Santos você tem 19,5%. É um número significativo. Então você muda muito essa característica, quer dizer, muda a utilização. Agora, eu acho que é lógico que muita gente sabe que está na Constituição, a saúde é um dever do Estado, mas nós estamos muito aquém, não é? De um atendimento digno. Isso, e não é de agora, né? A gente acompanha isso há muito tempo. Até pouco tempo atrás, o PS da zona, aqui, o PS Central, estava com o raio-x quebrado. Já conversei aqui com o Clemente, já falamos sobre isso, da necessidade das unidades de saúde terem funcionando adequadamente, pelo menos um ultrassom, um raio-x,
no mínimo, né, para dar o suporte de atendimento ao médico no sentido de exames. Nós vamos continuar a falar desse assunto no próximo bloco. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso às centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço para os meus amigos sempre atuantes da Ozan, o grande Fábio Garibe, o maior ponta de lança que o Manolo podia encontrar para o Jabaquara. Fábio, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência e a parceria. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? 32288000 ou acesse o site www.ozan.com.br e mandar um abraço para o meu tio Aparecido, que eu já falei. Olha, nada como deixar a família tranquila, Aparecido. Se empacotar, você sabe que a Ozan vai cuidar de tudo. 32288000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Um abraço especial ao meu grande tio Aparecido. Quero mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, grande Nelson. Paulo Nelson vai agora no jogo do São Paulo, né? Acho que vai vender a camisa do Muricy Ramalho. Muricy é um cara inteligente. Para ganhar 300 pau por mês, ele disse, o time do meu coração é o São Paulo. Mas ele não falou isso quando veio na Vila Belmiro? Mas 300 pau muda a vida de qualquer um. Boqueirão Express Grill, um grande abraço para o Muricy Ramalho. Vai ter a camisa, R$50 só nos pontos de venda do próprio São Paulo. Aqui é sangue. Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço também, olha, hoje na parte da manhã eu estive na sede do Incatep com meu amigo João, com o presidente da Codesp, Dr. Renato Barco, que esteve conhecendo as instalações do Incatep,
os novos simuladores de última geração. Se você for trabalhar na Embraport, o simulador é do Incatep. Se você vai trabalhar na BTP, o simulador é do Incatep. Hoje as principais operadoras portuárias querem gente treinada pelo Incatep. A Incatep está em 3 endereços, na Conselheiro Nébias, na Avenida Santos Dumont e agora em frente ao Terminal da Libra, na Avenida dos Bancários, a grande sede do Incatep. São mais de 10 simuladores. O Senep está aí tentando arrumar um simulador até emprestado. O Incatep tem mais de 10 simuladores, inclusive você que quer trabalhar a bordo, ponte rolante de bordo, guindaste de bordo, você vai aprender e se qualificar no Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Ô Marco, você no bloco anterior estava falando da questão da saúde pública, né? E na verdade até a própria saúde pública depende, né, no caso a Prefeitura de Santos, depende dos leitos que ela faz de convênio com a Benê, com a Santa Casa, mas não dá para a gente ter mais unidades como o Pronto Socorro Central servindo como mini hospitais, não é? Como é em São Vicente o CREI, não é? Infelizmente, a população ela é muito grande e precisa de um atendimento mais adequado. Eu fiquei muito feliz quando o prefeito Papa fez a parceria, não é? Fez o convênio e adquiriu o Hospital dos Estivadores, porque acredito que um hospital público possa minimizar o sofrimento de muita gente que sofre com a falta de leitos. Eu concordo com você. Só não dá para continuar parado como está. Quer dizer, o governo hoje local, com a proximidade que ele tem com o governo estadual, poderia de repente trazer uma USP para tomar conta, como existe em Pariquera-Sul, que a USP tem hospital em Pariquera-Sul. Funciona lá? Funciona e é referência para as pessoas que estão lá. Quer dizer, chega a ser uma luz para todos, quer dizer... o Vale do Ribeira precisa, são né? residentes da própria USP. Quer dizer, poderia ser feita uma parceria nesse sentido, ou público e privado. Já que o Estado existe uma morosidade para fazer rodar, por que não parceria público-privado que é tão divulgada, né, que deveria ser feita, de repente esse hospital poderia estar funcionando. Está aprovado, inclusive, pela Assembleia Legislativa, os contratos com o OS, né? Poderia uma OS administrar o hospital? A mesma construção, né? A construção, porque eu tive a oportunidade de praticamente andar por andar daquele hospital há uns anos atrás. Eu sei que ele está hoje bem deteriorado, quer dizer, mas em questão de arquitetura, é um ótimo hospital. Tamanho do centro cirúrgico, tamanho dos quartos de UTI. Quer dizer, ele pode ser bem aproveitado. Sim, com certeza, com certeza. Agora, por que não anda, né? Essa é uma situação. Enquanto não anda, que você falou, você tem hoje pessoas sendo internadas, né? Dentro do PS Central. No corredor. Eu nunca consegui entender uma coisa, isso é uma crítica que eu faço, não sei quem fez o plano de governo do Paulo, né? E o Paulo é um cara jovem, inteligente, atuante, tem um futuro brilhante como político, mas às vezes você tem que estar cercado de cabeças pensantes, né? Paulo, quando foi candidato, ele fez uma radiografia da cidade, né? E, para nossa surpresa, no início do ano, a realidade que foi nos apresentada foi uma outra realidade. Tanto é que uma das promessas de campanha do Paulo era a inauguração do Hospital dos Estivadores, não em 2015, nem em 2016. Porque quando você fala de saúde pública, um mês é muito tempo. Não é verdade? Com certeza. Você vai falar para uma pessoa que está, minha amiga Valéria Fernandes, que teve o papai dela faleceu no Pronto Socorro Central, 1 milhão de dificuldades, não tinha lençol, não tinha determinados medicamentos, sofreu demais o papai da Valéria Fernandes, internado no corredor. Eu queria entender... Como é que você explica para essa pessoa, olha, espera que em 2015, 2016 nós vamos entregar o hospital. E você, quando fala do governo do Estado, eu acho que não é só o governo do Estado que tem que ajudar, o governo federal também. Com certeza. Né? Eu acho que nós já temos a pior tabela de SUS, né? A pior tabela de repasse do Estado nos procedimentos de saúde. Temos uma tabela de repasse de procedimentos baixa para todos no país e temos um valor referência para a região que vem do estado de São Paulo também muito baixo. Chegou a hora, dizem de 5 a 6 milhões por mês a manutenção desse hospital. Não dava para dividir? O estado dá 2,5 ou dá 2, a União dá 2 ou 3?
a gente não ia conseguir pôr para andar? Porque se nós conseguimos trazer, eu falo a política regional, trazer uma poli para atuar na região... Nós estamos fracos, hein? Né? Quer dizer, por que não se traz um hospital, uma USP? Porque já que nós estamos falando da questão mais médico, que é uma situação que até um dia nós discutimos aqui, se uma pessoa estuda 6 anos numa faculdade pública, paga pelo Estado, essa poderia ser revertida em hospitais públicos também. Né? Haja visto que para se formar, quer dizer, o custo de um aluno dentro de uma universidade pública, ele chega a ser 6 vezes maior que o custo de um aluno numa universidade privada. Marco, então, deixa eu pedir, vocês podem me dar mais 2 minutos? Então, eu queria aproveitar esse gancho que você está colocando. Eu tive aqui um debate com o meu amigo Dr. Clemente, que ele falou exatamente o que você está falando. Né? Quer dizer, quem se forma na universidade pública deveria ter a obrigação de dedicar parte, não é, 1 ano e meio, 2 anos, enfim, parte do seu trabalho para, desculpem, para a população, porque está se formando numa universidade pública, né? E eu vejo isso distante, Marco, eu não consigo ver um trabalho nesse sentido. Acho que seria de muito mais eficácia do que trazer os médicos de Cuba, por exemplo. Concordo plenamente, tanto é que hoje está no Estadão, saiu a primeira liminar. Eles conseguiram bloquear o início de atendimento desses médicos já no Fortaleza, Ceará. No Ceará. Então, assim, o que acontece? Não vai funcionar. Isso nasceu morto, porque eles fizeram a propaganda antes de fazer o programa. Mas, não só com relação à medicina, já para a gente não ser... Mas em outras profissões, o Estado investiu em você, você tem que devolver isso à população de alguma maneira. E não ficar sem ganhar. Você pode receber salário, mas devolver como serviço. Com certeza. E olha, lembrando que a briga lá em Fortaleza vai ser feia, nesse aspecto dos mais médicos, e o atual governador do Ceará, o Cid Gomes, para não ficar... sozinho, chamou o irmão Ciro Gomes para ser o secretário de saúde, né? Quer dizer, já chamou o pelotão de choque para o enfrentamento, com certeza, né? Já vi que os discursos vão ser ácidos. Ali a briga vai ser feia. Vai ser feia. Eu acho que é só o início do que vai rodar no restante do país. Agora, eu ia pedir para a Vanessa separar uma foto, não deu tempo, mas amanhã eu mostro a foto do Aécio Neves, o jantar que teve, que reuniu Aécio Neves e Eduardo Campos, né? E as pesquisas já apontam que a Dilma, no primeiro turno, não ganha. Marco, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a vocês. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, no bairro do Campo Grande, falando para toda a Baixada Santista. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.